Pessoal da EJA1, né? Agora vamos para Biologia, dando continuidade ao nosso assunto de Biologia do segundo bimestre. Nós iremos, né, entrar com um novo assunto. Lembrando que eu falei para vocês, né, que no primeiro ano o principal assunto de biologia é chamado de citologia, que é a parte da biologia que estuda, né, todos os aspectos da célula, né, o que é célula, sua definição, né, todas as funções da célula. Então é chamado de citologia. Então, esse assunto, pessoal, eu vou dividir ele em duas partes, para não ficar muito longo o vídeo, eu vou dividir em duas partes. Essa primeira parte, eu vou até a parte de membrana plasmática e suas funções. E a segunda parte, eu vou falar, né, do citoplasma até o núcleo, tá certo, pessoal? Então acompanhe direitinho, né, a primeira parte do assunto de citologia, que eu vou até membrana plasmática. E depois, né, no segundo momento, eu vou, né, de citoplasma até o núcleo. Tá ok, pessoal? Então vamos lá. Então, como eu já disse, citologia, né, a gente vai dar uma estudada sobre as células, né, que é a parte da biologia que estuda as células, né? Então tá aqui a definição do que é citologia, né? É a área da biologia que estuda as células ao nível de constituição, né? Como é formada, qual a sua estrutura, qual a função de cada célula, quais os tipos de células, né? Assim. E o nome citologia vem do nome citos, quer dizer célula, e logos estudo, né? Então, a gente já sabe, né, desde o princípio, né, que as células são as unidades funcionais e estruturais básicas dos seres vivos. Ou seja, a gente só é considerado ser vivo se for formado por célula. Ou seja, nós só consideramos o que é um ser vivo se ele for formado por células. Então, por isso que os vírus não são considerados seres vivos, porque eles não são constituídos por células, né? Assim, ele tem uma membrana, quer dizer, ele não tem uma membrana, não, ele tem um envoltório de proteína chamado de capsídeo, né? Assim, mas ele não tem todos os componentes da célula, então ele não é formado por célula, por isso ele não é considerado um ser vivo. O vírus não é considerado um ser vivo. Ele só vai estar fazendo as funções de um ser vivo se ele estiver dentro de uma célula. Ele é um parasita obrigatório. É assim? Então, as células também é chamada de unidade morfofisiológica dos seres vivos, porque eles dão a forma, né, e tem as funções fisiológicas de cada célula. Tá certo, pessoal? Então, vamos um pouquinho da história da citologia, né, como começou o estudo da citologia. Então, a princípio foi Hans e Zacarias, né, que começaram a estudar a célula. Aí, por que eles começaram a estudar? Porque no ano de 1590, né, foi elaborado o primeiro microscópio, porque as células, né, são partes microscópicas do nosso corpo, né? Várias células vão formar os tecidos vão formar, né, os órgãos e os organismos e assim sucessivamente, né? Então, foi a partir desse princípio, né, do primeiro microscópio rústico que começou a princípio o estudo da célula, né? Mas a princípio quem, né, visualizou, né, na verdade um espaço que teria um componente de vida foi Robert Hooke, né? Que Robert Hooke, ele é considerado a primeira pessoa, né, que observou a célula. Na verdade, ele não viu nada, ele viu um espaço que ele chamou de célula, né, que seria um espaço vazio, né? Por isso que tem o nome célula, né, que seria o espaço vazio. E quando foi que ele viu isso? Em 1665, né? Observe que já há algum tempo depois do primeiro microscópio, né? Então aqui, ó, a imagem do microscópio bem rústico, né, assim, e aqui a imagem de uma cortiça, né, é um tecido vegetal, né, onde ele viu esses espaços aqui. Vamos ver mais adiante, né, como foi aqui, ó, mais uma vez, né, como foi constituído o nosso primeiro microscópio rústico, né. Essa aqui é a imagem, né, de que foi visto, né, aqui é um tecido vegetal,
né? A gente vai dar uma ampliada. Isso aqui foi o que foi visto, o que mostrava esse microscópio, né? Então, desse tecido se ampliou e observou que tinha esses espaços em branco não, vazios na verdade, né? Vou dar uma ampliada aqui mais. Então, esses espaços vazios que Robert Hooke chamou de célula, né? Um espaço vazio. Então, por isso que hoje é chamado de célula. Então, ele logo, né, devido aos seus estudos, elaborou algumas teorias e viu que aqui, na verdade, era preenchido com alguma coisa. Só que naquela época ele não sabia, né, isso? Aí o microscópio foi se aperfeiçoando até Theodor Chamos, né, assim, em 1839, né, elaborar a teoria celular. Então, qual é a teoria celular? A teoria celular diz que todos os seres vivos são constituídos por células. Ou seja, como eu já disse a vocês, só é considerado ser vivo se ele for formado por células. Não é assim? Então, aqui, ó, todo ser vivo é constituído por células. Lembrando, né, que os vírus não são considerados seres vivos. Não é assim? Uma célula só surge de outra pré-existente. Então tem que ter, né, o pai ou a mãe da célula, né, como se diz assim, né? Tem que ter alguém que gerou aquela célula, né? Assim, a gente sabe que em seres unicelulares vai haver a divisão daquela célula e aquela célula vai formar duas células novas, né? A gente vai estudar isso mais adiante. Então, todas as reações metabólicas ocorrem dentro da célula. Isso aí, né, é a teoria celular, né, que o principal ponto é dizer que todos os seres vivos são formados por células. Então, como já disse, né, o tempo foi se avançando, né, a ciência foi avançando e foi criado novos microscópios. Né? Aqui é o microscópio óptico, que aumenta em até 2.000 vezes, né, aquele elemento que você está vendo. E o microscópio eletrônico, né, microscópio óptico e eletrônico, que aumenta até 100 milhões de vezes. Né? Então, esse aqui é o microscópio óptico, né, assim, que ele é formado por um jogo de luz, por isso que é chamado de óptico. E esse aqui é o microscópio eletrônico, né, assim, que é já com a função de computadores, microchips, né, assim, que vão aumentar aqueles elementos, né, em milhares e milhares de vezes. Né? Então, aqui só aumentando aqui, é o microscópio eletrônico, né, assim. Então, o que ele se visualiza aqui, né, ele joga para o computador aqui, ó, né? Então, aqui é aumentado em milhões e milhões de vezes. Então, graças a ele, né, que a gente vê, estuda os vírus, né, esse agente, né, que está afetando tanto nosso planeta, né, assim, porque ele é muito, muito menor do que uma célula, muito, muito menor do que uma célula mesmo. É assim. E aqui, ó, é várias imagens de vírus, né, assim, né. Aí, ô professor, a gente vê a imagem do coronavírus, né, que divulgam aí nas mídias, né? Então, porque alguns vírus eles têm um formato semelhante, né? Mas aqui nenhum desses aqui é de coronavírus não, viu, pessoal? É de outros tipos de vírus, tá certo? Só para a gente entender. Então, como já sabemos, todos os seres vivos são formados por células, não é assim? E os seres vivos podem ser distribuídos em unicelulares, aqueles que são formados por uma única célula, né, assim. Aí quais são exemplos desses seres unicelulares? As bactérias, algas e alguns protozoários. Eles são formados por uma única célula, né? Aqui é o formato de uma bactéria, não é isso? Uma bactéria. Então ele é formado por uma única célula, então não é visível a olho nu, né? Assim, bactérias e algumas algas, alguns protozoários. E seres pluri ou multicelulares, como nós animais, né, e vegetais, são formados, né, por mais de uma célula, né, milhões ou centenas ou de milhares de células, né, assim. Então são ou unicelulares os seres ou pluricelulares, né, assim. E as células, né, elas podem ser categorizadas por tamanho, né? Microscópias, né, assim, microscópias, se ela tiver menor do que 1 milímetro, né? 1 milímetro não, menor do que
0,1 milímetro, que é chamado de nanômetro, né? E macroscópia se ela for maior um pouco do que, né, 1 nanômetro, né? Aí, quando eu falar aqui vista a olho nu, na verdade a gente não vê a célula, né? A gente vê só o formato. Aqui é um ovo, né? Todo mundo conhece, né? Aqui tem a membrana plasmática, a clara é chamada, né, de citoplasma, e a gema é o núcleo, né, onde tem o material genético, né? E aqui é só para mostrar que tem milhões e milhões de células, né, que não são vistas a olho nu. Então, as células existem vários formatos, né, de células. Aqui é o formato discoide, né? O que é um discoide? É as nossas hemácias, a parte vermelha do sangue, né? Essas células aqui são responsáveis em transportar os gases, oxigênio e gás carbônico, né? Forma esférica, não é isso? Né? Aqui é a forma arredondada de uma célula. Aqui é a forma de um óvulo, não é isso? Formas estreladas, né? É o nosso neurônio, né? E forma fusiformes, né? Assim, alongadas, né? Que é a imagem alongada, que geralmente são as células musculares. E tem os tipos de células. Células, pessoal, procariontes e células eucariontes, né? Qual a diferença de uma para a outra? As células procariontes, na verdade, como fossem as células primitivas, foram as primeiras células que surgiram no nosso planeta, né? Assim, são células muito simples, células procarióticas, ou seja, ela só vai ter a membrana plasmática, né? O citoplasma e o material genético, né, isso aqui que vocês estão vendo, ele está dissolvido no hialoplasma ou no citoplasma. Ela não tem uma membrana aqui separando o material genético do citoplasma, não. É uma célula muito simples. Então ela não tem essa membrana. Essa membrana é chamada de carioteca. Então ela não tem essa membrana, então é uma célula muito simples, né? Quem é que é composto por essas células, né? São seres unicelulares e os seus principais representantes são as bactérias. E tem as células eucariontes, que é formado por nós animais, né? Aqui é um exemplo de uma célula vegetal, né? Assim. Aí observe que ele tem, ó, mais organelas citoplasmáticas, né? Mais elementos que compõem o citoplasma, que a gente vai estudar mais na frente, né? Mas além disso, né, o seu material genético está aqui separado, ó, pessoal. Tem uma membrana que separa o material genético, que separa o núcleo, né? Como nós vimos aqui, ó, no formato do ovo, né? Então, esse material genético aqui, ó, não está misturado aqui, está separado por uma membrana, né? Assim. Então, essa membrana, ela é chamada de carioteca, é a membrana nuclear, é a membrana que separa o material genético, né? Então, isso é a principal diferença entre uma célula procarionte de uma célula eucariótica, né? Ou uma célula procariótica de uma célula eucariótica, né? É a presença da carioteca, né? É a presença da carioteca, né? Aqui, ó, presença da carioteca, que é a membrana nuclear, né? É a membrana que separa o material genético, né? O DNA, né? É o material que vai dizer, né, como nós somos, né? Assim, a nossa receita. Então, continuando, né, o grau de especialização das células. Células indiferenciadas, né, são aquelas células que a princípio vão dar origem a outras células. Hoje elas são bem chamadas de células-troncos, né? Células que podem dar origem a outras células, né? Aí quais são os seus principais? A célula ovo, né? O zigoto e as células embrionárias, são as primeiras células que elas estão se formando ali no ser vivo, né? Assim, e ainda elas não têm diferenciação, né? São as famosas células-troncos, né? E as células diferenciadas, aquelas que começaram a ganhar forma, aquelas estreladas, né? Formas, né, ovulares, né? Então cada célula dessa vai ter uma função, né? Tem um formato e vai formar um respectivo órgão,
né? Como aqui, ó, células hepáticas, que são as células do fígado, células musculares, células ósseas, células nervosas. Então, a partir de um certo momento, essas células indiferenciadas começam a ter diferença, então formar os nossos órgãos, né? E as células desdiferenciadas, desculpa aí, pessoal. Então, são as células que sofreram alguma mutação, né? Às vezes sem nenhuma explicação, e elas começam a funcionar de formato diferente, né? Se multiplicar de forma descontrolada, né? São as famosas células cancerosas, né? Assim, nós podemos nascer, né, com essas células, né, como é que se diz? Tendo, né, como é que se diz, né? Podendo se proliferar no nosso corpo, se formar no nosso corpo ou não. Isso vai depender do nosso hábito de vida, né? Aí por isso que no estudo, né, sobre o câncer, né, eles perguntam quando você vai no médico se você tem um histórico, né, de pessoas que tiveram câncer na sua família, né, para saber se você tem ou pode ter, né, o desenvolvimento daquela célula no nosso corpo, né, assim. E a importância da diferenciação da célula, né, é formar o material genético da gente, né, assim, é dentro do material genético que vai dizer como a gente é no futuro, tá certo, pessoal? Então, é o grau de especialização das células. E, a princípio, a célula, né, ela tem as estruturas básicas, né, que é a membrana, né, a parte que vai envolver a célula, chamada de membrana plasmática, o citoplasma, um líquido gelatinoso, né, ou hialoplasma, que vai estar dentro da célula, né, assim, que onde vai estar todo, né, o material, né, os órgãos, do mesmo jeito que a gente tem órgãos, a célula também tem órgãos, né, que vai fazer a respiração, excreção, né, a alimentação, síntese de proteína, né, que vai estar aqui, e o núcleo, né, aqui, o núcleo, onde vai estar o material genético da gente, né, onde o DNA, o RNA e RNA, aquele material que vai dizer como nós somos, né? Quais as heranças nós herdamos de nossos pais, de nossos antepassados. Então, basicamente, a célula é formada por 3 partes, viu? As partes principais: membrana, citoplasma e núcleo, né? Membrana plasmática. Lembrando que o núcleo, se for uma célula eucariótica, né? Assim, ou eucarionte, ela tem outra membrana aqui, que é chamada de carioteca, que é a membrana nuclear, né? Ok? E um pouco da função da membrana plasmática, que é a primeira parte, né? A membrana ela pode ter de 6 a 9 nanômetros, né? Nanômetro é 1 milímetro dividido por 1000, né? Então você pode ver que é bem fino, né? Não dá para ver olho nu, né? Elas são flexíveis e fluidas, né? Fluidas é como se fosse um líquido gelatinoso, né? Assim, basicamente a membrana ela é formada, né, por proteínas e lipídios, né? Pode ter glicídios, mas basicamente é por lipídios e proteínas. É chamado de uma camada lipoproteica, né? Por isso que ela é chamada do formato mosaico fluido, né? Assim como fosse um mosaico, né? Assim, essa parte aqui são os lipídios, que são chamados de gorduras, e essa parte maiores aqui são as proteínas, tá certo, pessoal? Isso aqui é só basicamente. Então, quais as funções? Elas são permeáveis porque a água, né? Porque aqui que vai ter a troca, né, de líquidos, né, de algum nutriente que vai entrar na nossa célula, né? E são impermeáveis ao íons, sódio, potássio e hidrogênio, né? E algumas moléculas polares, né, carregadas de glicídio, de açúcares. E são permeáveis a substâncias lipossolúveis, ou seja, alguma substância que foi dissolvida em gordura, né? Lipídios de gordura, tá lembrado, né? Então, para que isso, né? Para que haja a troca, né, de nutrientes de fora da célula para dentro da célula, né? E aqui as funções, né, básicas da membrana plasmática, né? É delimitar, né,
o espaço, né, de uma célula a outra, ela dá o formato da célula, dá o limite da célula, né, manter as condições adequadas, né, para as reações metabólicas, as trocas, né, de fora e de dentro para a célula, né, assim. Ela seleciona quem entra e quem sai na célula, ajuda a manter o formato da célula, né, e ajuda na locomoção, né. Essas são as principais funções da membrana plasmática, né? Então, propriedades: a membrana apresenta, devido à sua constituição, baixa tensão superficial, né? Ou seja, ela facilita a troca de líquidos, a troca de gás, né? Por isso que ela tem baixa tensão superficial, né? Resistência elétrica, né? Capacidade de regeneração, né? Assim, né? Nós temos células, né, que desde que nascemos temos ela, houve um corte, ela vai se regenerar, né, no nosso tecido, né, e formar de novo. Elasticidade, né, nós percebemos na nossa pele a elasticidade, e ela é semi-permeável, né, com seletividade, né, ela vai selecionar quem pode e quem pode sair da célula, quem pode entrar e quem pode sair dentro da célula. É assim. Então, sabendo quem pode entrar ou sair dentro da célula, existem dois processos, né, de entrar e sair da célula. Os dois processos principais, né, que é chamado de fagocitose, é quando entra alguma partícula sólida dentro da célula, é chamado de fagocitose. Fagossomo, né, fago é de sólido, né, alguma partícula sólida, é chamado de fagocitose. É quando a célula permite a entrada de algum componente sólido dentro da célula, não é isso? Aqui é só para mostrar como ocorre, né? Assim, aqui é a membrana plasmática, e aqui é o componente sólido, né? Então a célula começa a se mover, esse processo é chamado de evaginação, né? Para que haja, né, o englobamento daquela partícula sólida, né? Então aqui, tá vendo? Ela já englobou, a partícula sólida aqui está dentro, e aqui os outros componentes celulares vão fazer essa digestão. Tá certo, pessoal? Então aqui é os transportes através da membrana, principais transportes. E outra é chamada de pinocitose, né? Pino quer dizer líquido, né? Então quando a célula permite, né, entrar alguma partícula líquida dentro da sua célula, né? Assim é chamada de pinocitose, né? Então fagocitose se for sólido e pinocitose se for líquido, né? Assim. Então aqui só para mostrar aqui, ó, como se dá a pinocitose, aqui a membrana plasmática e aqui as moléculas líquidas, né? Então ele vai ter aqui o processo de evaginação, as moléculas líquidas serão englobadas, né? Então está dentro da célula e é onde vai fazer a digestão ou outro processo aqui. Isso aqui é chamado de pinocitose. Ok, pessoal? E aqui só para mostrar os dois processos que podem ocorrer tudo ao mesmo tempo, né? Aqui é a molécula sólida, fagocitose, ocorreu, e aqui partículas líquidas, pinocitose, né? Ou seja, está vindo do meio externo, fora da célula, para o meio interno, dentro da célula. Então, pessoal, a gente vai finalizar essa aula por aqui, que a gente veio desde, né, do princípio básico do que é a célula, né, da teoria celular, que todos os seres vivos são formados por células, né, Theodor Schurman, né, assim, e a primeira parte principal da célula, que é a membrana plasmática. Então, no segundo momento, a gente vai ver o hialoplasma, o citoplasma e os seus componentes, né? Quais as funções dos seus componentes. Depois iremos ver o núcleo, né? Assim, e a sua composição, a função do DNA, né? O transporte de características, para a gente finalizar essa parte, né, de citologia, que é o estudo da célula. Tá certo, pessoal? Então, a gente finaliza a aula por aqui. Também estarei mandando um exercíciozinho para a gente exercitar o que a gente aprendeu aqui agora, né? Assim, pessoal. E a gente espera, né, quanto mais breve possível, a gente tá lá na sala de aula, né? Porque a gente fica mais à vontade para tirar as dúvidas, para ter aquela troca, né, de informações. Tá certo, pessoal? Então, firmes e fortes, vamos aguentar esse tempo, né, que a gente tá tendo que ter essa aula, né? Via internet, né? Assim, né? Essas aulas remotas, mas eu peço a vocês que tenham bastante força, né? Bastante foco, porque a gente vai vencer essa batalha junto. Ok, pessoal? Então,
Até a próxima aula. Um abraço do professor Michelangelo para vocês.